Bora, fiel, Corinthians e Barcelona do Equador, hoje à noite às 9h30. E o Sormani, o Quesada, o pessoal aí trouxeram a possível escalação do Corinthians. E o Ramon Dias pode surpreender na escalação, hein? Ele que tem algumas dúvidas ali com relação a alguns jogadores. Será que o Garro vai ficar no banco? Ele que foi poupado no último jogo contra o Mirassol, entrou ali no finalzinho. Porém, o Quesada tá falando aí, talvez o Garro não jogue, hein? Será poupado pro jogo contra o Santos, eu não sei. E você, pouparia o Garro pra hoje? Comenta aí, já deixa o seu like, inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder nada do Corinthians. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Quesada, semana passada a gente falou que ia ser uma barbada com o jogo contra o UCV. Eu disse que precisava ter um pouquinho de respeito, Você foi o porque era um... Aqui não. Antes que ia ser 12-1. Não, Você falou que ia ser 9. Pra não ser o dono da verdade. Pra não ser o dono da verdade, porque eu não sou de fato, e eu mudo minhas opiniões quando necessário. Eu falei que ia ser 4-0, porque eu também não ia ficar sozinho nessa, eu não ia zicar, né? Mas no final das contas foi pior do que a gente imaginou, né? Foi 3-2 no placar agregado, 4-3, se juntar os dois, né? Olha, não é a melhor versão do Barcelona. Agora, não dá para comparar o Barcelona experimentado de várias disputas de Libertadores com um time que pela primeira vez chegou aí, que é a Universidade Central da Venezuela, né? Não dá para comparar. A atmosfera vai ser totalmente favorável. Esse time do Félix Torres, esse Barcelona. Esse é o time do É o time, inclusive, que ele torce. Ele torce, ele é torcedor. Existe até uma expectativa de que, de repente, ele possa até jogar. Não se sabe, de repente, ele e Ramalho, ou ele e o Gustavo Henrique e tal. Mas, assim, como palpite, eu acho que se o Corinthians não perder, ou seja, se o Corinthians trouxer, no mínimo, um empate, tá de bom tamanho. É o que precisa fazer, entendeu? Para jogar na quarta-feira da semana que vem, com o apoio da torcida, imaginando um futebol mais competitivo, mais vistoso, com mais alma, coisa que o Corinthians não tem conseguido apresentar numa média nos últimos jogos. Que tipo de adversário o Corinthians vai enfrentar hoje, Quesada? Porque a gente sabia que o UCV era um time virgem de Libertadores, naturalmente ia entrar em campo com alguma timidez, embora tenha dificultado muito no segundo jogo pro Corinthians e tudo mais, mas enfim, é um time que estava estreando Libertadores. O Barcelona, você falou, é um time muito mais cascudo, muito mais experiente. Não perde há quase um ano em casa. Então, entendeu? agora que tipo de jogo vai fazer? Você acha que para essa partida? Vai partir para cima do Corinthians? Ele jogou recentemente uma partida que foi muito criticada aí, né? Na fase anterior. Ele fala que é o mais temido da América do Sul. Todo mundo vai lá. Jorge Capel de Melé. É igual a Arena Condá. Eu já fui a esse estádio aí. O clima é muito legal. Eles fazem um climão. O estádio aí. é bonito pra burro. É, bonito. Estádio é legal. Fazem um climão aí. Mas é difícil ganhar lá, né? Mas todo mundo vai lá e ganha. Veja, é o que a gente tá comentando aqui. O time do Barcelona não perde há quase um ano lá, mas aí tem amistosos, jogos contra os times locais. Tá liderando a Liga Equatoriana, que só tem 3 jogos aí, ganhou os 3, entendeu? Então tá. Enfim. Que tá atuando. Mas assim, mas não tá jogando um futebol fenomenal tal. Eu tava lendo algumas críticas aí de jornalistas que acompanham o dia a dia do Barcelona, por isso que eu falei que não é a melhor versão da equipe do Barcelona, entendeu? Então, quer dizer, dá pro Corinthians sonhar com alguma coisa, né? De repente até uma vitória magra, sei lá, né? Acho que é possível. Não é um bicho de 7 cabeças. Agora, é um time mais forte do que a Universidade Central. Isso não quer dizer que o Corinthians não possa vencer hoje e não vença na quarta-feira que vem com facilidade, porque futebol cria esse tipo de coisa. Às vezes jogando contra um time melhor, seu time joga melhor também. Só que assim, eu acho que é o principal teste do Corinthians, mais difícil até do que quando chegar à fase de grupos. Porque na fase de grupos, você tem 6 jogos para se classificar. Você pode até, de repente, perder um jogo em casa e recuperar outro fora. Quando se fizer uma grande bobagem hoje, vai saber o que esses caras não vão ter de postura no jogo da volta. Jogando fechado e tal. E outra, times que têm jogado fechado com o Corinthians na arena do Corinthians, o Corinthians tem tido muitas dificuldades. Né? Então eu imagino hoje um Barcelona indo para cima e no jogo da volta se fechando. Pro Barcelona, vamos pensar com a cabeça do Barcelona. Se o Barcelona arrancar hoje uma vitória, o Corinthians vai ter que suar sangue na outra semana em Itaquera para conquistar a classificação. Justamente, é o que eu estou prevendo aí. Vai vir fechadinho e tudo mais. É isso aí. E o Equador cresceu muito no futebol nos últimos tempos, Flavinho. A seleção do Equador tem ido à Copa. Jogadores equatorianos estão espalhados por aí. Estão espalhados pelo planeta. Um deles está no Corinthians, que é um jogador muito elogiado no Equador. Aqui a gente tem algumas restrições quando a gente analisa o futebol do Félix Torres. Mas na seleção do Equador ele é um cara extremamente respeitado. Extremamente respeitado. Enfim, esse é o adversário de hoje aí. Eu vou falar pra você, eu tô um pouco preocupado, viu, pela ótica corintiana aí. Acho que o Corinthians tem que se coçar um pouco mais. O Memphis tem que entrar no jogo,
O Garro tem que entrar no jogo bem, entendeu? O Yuri ficar um pouco mais ligado. Inclusive, hoje o Corinthians provavelmente com força máxima, que é uma discussão que a gente pode ter aqui, não é? Vamos ver o campinho do Corinthians? Glauco tá dizendo aqui que é o nosso melhor programa esportivo, muito obrigado. O Barcelona hoje é o Brasil da Libertadores. Pra muita gente é mesmo. Essa é a força máxima, Quesada. Não dá pra contar com Angileri, né? Alguns estão perguntando, cadê o Angileri e tal? Ele não foi inscrito na Libertadores, só pode ser na próxima fase. O Ranieri tá machucado, mas também não acho que ele seria titular. E o Coronado tá machucado, também não seria titular, né? Aí alguém fala, mas você não vai escalar o Garro, Quesada? O Romero poderia jogar, inclusive no último jogo o Garro não iniciou a partida, o Romero fez esse papel, entendeu? Nessa escalação só trocaria o Hugo pelo Bidu, só. Que eu acho que são 2 jogadores mais ou menos do mesmo nível. Não, Bidu é melhor. Você acha? Não, Hugo Souza, Mateuzinho, Ramalho, Gustavo e Hugo. Martínez... Fala aqui. Carrídio, Garro e Bidon. Martínez, Bidon, Garro e Carrídio. Yuri Alberto e Memphis. É o melhor Corinthians que tem aí hoje. Tá, tudo bem. Aí o Hugo e o Bidon... Vamos lá, na lata pra vocês. O que é mais difícil? Enfrentar um Barcelona em Guayaquil ou enfrentar o Santos do Neymar em casa? O Santos. O Santos do Neymar em casa. O que eu faria, tá? O que eu faria? Hoje eu não colocaria o Garro. Eu escalaria o Romero. Eu acho que é Libertadores. Não, mas olha só, o Corinthians tem 3 decisões. Quarta, domingo, quarta. Sim. Precisa saber dosar. Por que eu tô falando? Pode ter mais depois, né? Não. Passando pelo Santos. Tomara que tem. Aí tem 2 jogos da final. Tem 2 jogos da final do Paulista. Então. O Garro, ele não tá 100%. Ele tem um problema no joelho. Libertadores, fase de grupos também. Sim, também. Se passar. Mas aí é o primeiro jogo, entendeu? Você pode fazer a maior besteira no primeiro jogo, que ainda você tem outros 5 jogos pra tentar recuperar. Ou depende, né? Se você fizer uma besteira muito grande, você cai fora da Libertadores. Não, tudo bem, então, mas eu tô dizendo, não adianta ficar pensando lá na fase de grupos sem ter chegado ainda. Entendeu? Mas você tem que chegar, e pra chegar eu tô falando pela ótica de você ter um cara do tamanho do Garro, que ainda não tá totalmente recuperado da contusão no joelho. Entendeu? Ele perdeu um certo ritmo. Então eu dosaria o Garro hoje, entendeu? Não tô falando de não jogar com o Garro. O Garro poderá ou poderia entrar no segundo tempo do jogo. Pô, você tem Thales, você tem Romero, entendeu? Acho que daria pra usar melhor. Pra dar uma eu acho que daria pra usar melhor esses jogadores, entendeu? Eu prefiro o Quesada iniciar o jogo assim, sentir a partida. Às vezes o Corinthians começa bem, abre 1-0, 2-0, sair, você poupa o jogador, dá uma segurada. Pro jogo contra o Santos da mesma forma. Dependendo se for um bom resultado no jogo de volta, você consegue até também dosá-lo um pouco mais para buscar. Mas eu tô com o Quesada. Eu acho que para esse jogo, jogando fora. Não. O Romero poderia fazer esse papel. Hoje um acidente pode ser irreversível e a Libertadores é o termômetro da temporada do Corinthians. Se o Corinthians ficar fora, para mim, meu amigo, cabeças vão rolar, né? Então, mas não fica fora hoje, né, Facinca? O jogo decisivo é na quarta-feira. Mas depender do resultado. Porque, por exemplo, o Corinthians tem 2 chances contra o Barcelona. A segunda é só na semana que vem. Toma 2-0. Contra o Santos, é o Santos, rival histórico do Corinthians. Eu já falaria isso sem a presença do Neymar, tá? Porque eu já vi várias vezes o Santos melhor que o Corinthians vai lá e caçapa. Já vi muitas vezes o contrário e o Santos fazer também. Então, é duelo histórico isso daí, né? Desde que inventaram o futebol, inclusive, um dos duelos mais antigos do futebol mundial. Desde 1912, esses dois times estão se enfrentando. Mas eu acho que essa é uma dor de cabeça boa. Só que o jogo contra o Santos é falha 0. Você não tem a segunda chance, entendeu? Isso serve pro Santos também. Você falhou, já era. Acabou. Pro Santos só vai ter depois o brasileiro. O Corinthians ainda, né, tem fases de Libertadores aí. Então, enfim, é um pensamento. Claro que eu concordo com você que você tem que sentir o jogo. De repente faz 3-0 no primeiro tempo, acabou. Ok. Mas de repente toma de 3-0 no primeiro tempo também. Aí você vai ter que segurar esses caras. Você tem todos os cenários. Aí eu concordo com o Quesada, entendeu? Eu acho que esse é um jogo que você poderia dar uma segurada no Garro. Acho. Porque o Romero é um jogador. Claro que o Garro está num estágio, num nível, tem mais técnica, é melhor, pensa melhor o jogo do que o Romero. Ponto. Tudo isso a gente concorda. Mas o Romero é um cara decisivo. E ele é um cara que ele pode jogar na Conchinchina, ele não sente. Ele não sente. Para ele jogar no estádio do Barcelona e jogar no quintal da casa dele, é a mesma coisa. É a mesma coisa.
E ele é um cara que, para um jogo como esse, talvez seja até mais interessante do que o Garro, porque ele é um cara mais disciplinado, mais dedicado taticamente do que o Garro. Porque o Garro é aquele jogador... que você vê o cara jogando, é o cara que tem. É um ganso, é um Garro, é um jogador clássico. Esses caras não correm muito. Esses caras não gostam de marcar. E esse é um jogo que o Corinthians vai ter que marcar o tempo todo. Mas eu acho que o Garro corre pra caramba, cara. Não corre, mas eu acho... Com a bola, né? Com a bola. Já falou sem a bola, sem né? bola também. Mas eu acho que mais do que o Romero, não. Eu acho que o Romero pode te entregar mais esse jogo. Eu vejo o Romero como um grande talismã de segundo tempo. A análise do Garro que eu tô fazendo é por causa desse processo da contusão, tá? Sim. Se ele tivesse 100%, eu nem estaria discutindo isso. Eu tô vendo algo que tá acontecendo ali, né? Eu tô enxergando um negócio que ele não... Bom, ele ficou fora de praticamente toda a primeira parte do campeonato, né? Só entrou depois numa sequência. É isso que eu tô analisando, dele entendeu? Cada vez mais ter esse ritmo, né? Independente. E outra, dor de cabeça. O Corinthians tem que viver isso mesmo. Seria péssimo a gente estar aqui com o Corinthians apenas treinando, o Corinthians sendo assunto por outras questões que não fosse jogar. O Corinthians está jogando decisões, cara. Tá jogando Libertadores, vai jogar semifinal de Paulista, pode jogar final de Campeonato Paulista, pode jogar a fase de grupos da Libertadores. E tem que ser assim mesmo. Que bom que essa dor de cabeça existe e que bom que o Corinthians vai ter ritmo de jogo pra jogar. Gente, é isso, vambora. Vai pras cabeças, amigão. Encara a temporada. Clube grande como o Corinthians, essa é a realidade. Mas o Corinthians tem elenco pra isso, entendeu? Tem! Porque o que ele não pode é deixar o jogador cansado, sendo que ele pode perfeitamente dosar isso aí. Ainda mais tendo o Santos, cara. É Santos do Neymar, cara. Bom, enfim, resumindo, você escalaria o Garro, o Sormani não. Não. Primeiro, o Garro é um jogador que não participou de todos os jogos da temporada. Por estar lesionado, teve aquele problema lá particular, etc e tal. Eu pouparia um jogador desse. Eu pouparia. Eu acho que seria interessante você ter o Garro descansado para esse jogo contra o Corinthians. Contra o Santos. Entendeu? Tô analisando aqui. Eu acho até que é um jogo... Eu como santista, eu preferia que ele jogasse. Desgaste o cara, pô. Que ele não jogue, né? Desgaste o cara. Que ele chegue lá contra o Santos, seja cansado. Mas não é isso. A gente tem que fazer uma análise do ponto de vista do Corinthians. E com o elenco que o Corinthians tem, é possível. Quanto o Novo Horizontino, por exemplo, foi quanto o Novo Horizontino que o Garro saiu? Quanto o Mirassol. Mirassol. O Garro começou no banco. Sim. Ele começou no banco. Entendeu? Ele começou no banco. Eu acho que dá pra você fazer. Você muda o sistema de jogo e acabou. Olha só. Há opções pra isso. O Barcelona tá Chesney, Júlio Koundé, Ronald Araújo, Cubarci, Baldi. Não é esse. Pô, eu vi aqui Lewandowski e Rafinha. Não, esse não. É uma brincadeira porque alguém comentou isso daí. Esse não. É que hoje, Flavinho, por que eu penso isso? É mais uma noite de um filme imperdível. Qual é o filme imperdível? A Catraca Maldita, com Leandro Quesada e direção de Fábio Rocco Sormani. Isso aí você fica falando isso, e aí você não sai na rua, porque os Corinthians pegam, fica te hostilizando. Monstro. Eu não vou fazer essa brincadeira hoje, mas prometo pra vocês que se acontecer aquilo que eu não quero, que é o Corinthians caindo da Libertadores na outra quarta-feira, o comentário do jogo será feito pelo Sormani. Eu estarei fora. Agora, se o Corinthians passa... primeiro, passa pelo Santos e arremata a classificação contra o Barcelona, o Corinthians salva a temporada. Que se o Corinthians não passar pelo Barcelona e antes cair pro Santos, nossa, gente, vocês podem esperar o que vai acontecer. É aquela semana que pode acontecer. O brasileiro só começa... Não, eu acho que o Ramon cai, né? Cai, né? Será? Porque se cair pro Barcelona... Se for eliminado pelo Barcelona e for eliminado pelo Santos, eu acho que o Ramon cai. Chama o Tite. Chama o Tite, não tem a menor dúvida. E tem muito corintiano. Mas não dá pra ganhar do Santos, passar pelo Barcelona e chamar o Tite? Não, isso não vai acontecer. Isso não vai rolar. Não vai acontecer, não vai rolar. Tinha um superchat aí do Leonardo Gomes que dava uma outra sugestão. Ele manda R$27,90 pra gente, ó. O Garro já foi poupado domingo. Eu tiraria o Bidon. O Bidon é novinho, gente. Bidon é novinho. Ele tem 20 anos. Bidon joga 3 jogos seguidos. E colocaria o Alex Santana. E colocaria o Romero no lugar do Memphis. Esse jogo é pra marcar mais. Não, aí eu já discordo. Porque craque como o Memphis... É desequilíbrio. É o e outra cara que coisa, vai desequilibrar o jogo. É jogador europeu que tem uma mentalidade diferente. Se precisar correr o jogo inteiro, ele corre, pô. Palpites? E outra, vamos dar molezinha pro Memphis? Não, pô. Não, deixa eu jogar. A Fiel tá com o Memphis, pô.
O Memphis tá em todos os lugares. Você quer dar um palpite de resultado? Eu quero. Vou dar um palpite com emoção, tá? Quem que apita, hein? O árbitro. O árbitro hoje apita. Eu falava isso pro Silvério. Silvério, Dário Herrera da Argentina. A propósito, o trio todo da Argentina, o quarto árbitro da Argentina, Leandro Rey, e Silvio Truco, da Argentina, o VAR, tá? 6, ladrão. Então, olha aí, teremos Argentina. Antes do seu palpite, Kessara, ontem a gente já teve lá o Deportes Iquique perdeu para o Alianza Lima. 2-1 na fase de grupos. Bom resultado, hein? Alianza Lima vai passar para a fase de grupos com seus quarentões, com o Guerreiro e com o Barcos. E o Trauco. E o Trauco, que era do Flamengo, né? Aí teremos hoje Melgar e Cerro Porteño. Barcelona e Corinthians e o Boston River contra o Bahia. Esse jogo é amanhã. Qual é a tradução mesmo do Boston River? Rio de Mierda. Contra o Bahia é amanhã esse jogo lá no Uruguai. Falta o seu palpite aí, Facincani. Vai. Barcelona. Barcelona ganha hoje? Acho que ganha. Ô, louco. O Corinthians vai ter de novo então temos aqui um palpite de um empate, uma vitória do Barcelona e uma vitória do Corinthians. Então é isso, essa foi a galera aí da Opinião Placar, já deixando os créditos na descrição e na imagem. Mano, eu não deixaria o Garro de reserva. Ele tá com essa contusão. Pô, mas já deu tempo dar uma aliviada. Ele foi até poupado no último jogo ali. E é um jogo importante, cara. O jogo mais importante do ano até agora. Claro que semana que vem vai ser mais, mas até aqui é o jogo mais importante do ano. Você vai deixar seu camisa 10, seu armador no banco de reserva, sendo que o Coronado já tá machucado. A gente não tem nenhum jogador com essa característica aí do Garro para armar o time. A gente viu no último jogo contra o Mirassol, nos primeiros 15, 20 minutos ali, onde o time jogou com o Roberto enfiado, o Memphis pela esquerda ali e o Romero pela direita. A dificuldade foi para armar o jogo, não tinha um armador. Então, cara, tinha só ali o Carrilho e o Martínez, não tinha ninguém para levar essa bola até o ataque. Então, cara, eu não deixaria o Garro fora desse jogo. Se for pra tirar, tá sentindo algum problema, tira ali no segundo tempo e coloca um outro jogador ali. Talvez o Breno Bidon faça aquela função do Garro ali, não sei, nunca vi o Bidon jogando de armador, né? Mas deixar ele fora hoje é complicado, hein? A gente precisa de um cara pensante ali pra municiar o Yuri Alberto e o Memphis Depay, até porque os caras deixam muita brecha atrás, hein? Eles petam muitos pontas, laterais. Então a gente pode explorar, principalmente com o Yuri Alberto, que é um jogador mais veloz que a gente tem no ataque, né? O Memphis não é tanto veloz. Então a gente precisa desse jogador. E na defesa, o André Ramalho e o Gustavo Henrique, eu acho que ele vai entrar com o Félix Torres, tudo indica que ele vai entrar com o equatoriano. Pela última partida que a dupla fez, né, com o Gustavo Henrique, ali, um jogo seguro. Eu acho que ele vai deixar o André Ramalho no banco. O Mateuzinho ali, o Hugo, agora que eu vi o Hugo ali, pô, nada a ver, hein? Deixar o Hugo de lateral esquerdo. Agora eu vi o vídeo aqui, mas agora que eu me toquei aqui no lateral, o Hugo. Aí, cara, se for com o Hugo ali, é pedir pra perder, cara. Torcer logo pro Angileri, se a gente passar pra fase de grupos, já se inscrever na Libertadores e o Hugo meteu o pé do Corinthians, cara. Aí fica o Angileri, Matheus Bidu e Palácio, não sei como tá, né? Parece que também não tá agradando. Mas pelo menos o Hugo seja uma terceira opção aí que entre, sei lá, de vez em nunca no Corinthians, né? Que ele é muito fraco. Se ele entrar hoje, ele vai complicar. Então é isso, Fel. Comenta aí o que você achou dessa possível escalação. Deixe seu like, se inscreve no canal. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.